Bom, gurizada, indo para a segunda parte do nosso vídeo aqui, né? Nós estávamos comentando sobre o governo Geisel e a crise que marcou esse governo, e depois vai marcar o governo do último presidente da ditadura. Geisel foi penúltimo, né? O último presidente da ditadura foi João Batista Figueiredo. Dentro desse contexto da crise que marcou o final da ditadura militar, principalmente uma crise econômica, e uma crise causada pela falta de apoio dos Estados Unidos, que não estavam mais interessados em serem associados a uma ditadura sanguinária como a brasileira, sem apoio dos Estados Unidos, sem capital externo, endividado, começa o processo de redemocratização do Brasil dentro da visão militar do que seria uma redemocratização. O problema dessa redemocratização é que os militares esperavam fazer ela paulatinamente, vagarosamente, o processo de redemocratização. No meio tempo, um grupo de militares defendia, inclusive, que se tentasse uma redemocratização, mas que, na verdade, se usasse isso para reorganizar a ditadura e prolongá-la por mais tempo. Não era unanimidade, bota não ser unanimidade nisso. Dentro das Forças Armadas, a necessidade de acabar com a ditadura. Grupos muito fortes e muito numerosos dentro das Forças Armadas defendiam que a ditadura não deveria ter limite de tempo e de violência e deveria se prolongar. O problema é que, conforme a crise econômica chegou, o grande instrumento de apoio da ditadura, de apoio à ditadura, né, que era a questão econômica, quer dizer, tinha censura, tinha tortura, tinha violência, tinha desaparecimento, mas a economia andava bem. E agora que tem censura, tem tortura, tem desaparecimentos e a economia anda mal? Como é que tu mantém uma ditadura nesse contexto, né? Para piorar o que já estava começando a ficar ruim para os militares, a oposição começou a crescer nas eleições, né? A sociedade brasileira começou a se cansar da ditadura e a votar de uma forma mais interessante, uma forma maior, na oposição. Durante a ditadura militar, a partir do AI-2, né, de 65, só havia dois partidos, aliás, o AI-2, 65. Desde o AI-2, havia dois partidos só no Brasil, a Arena e o MDB. Eram os dois únicos partidos do Brasil, né? A Arena e MDB. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido pró-ditadura, né? MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, era o partido contra a ditadura, mas um contra a ditadura meio em cima do muro ali, né? Sem muito posicionamento, era o MDB. Conforme o MDB foi crescendo nas eleições, o número de votos do MDB foi crescendo, a disposição das pessoas em assumir o voto pelo MDB foi aumentando. E o MDB foi crescendo eleição após eleição. Conforme crescia o MDB, os parlamentares do MDB mais identificados com a democracia começaram a ter mais espaço. E o MDB, contra a ditadura, entre aspas, o MDB começa a ser mais evidente nas suas críticas à ditadura. Os militares, então, fizeram algumas mudanças eleitorais, né, para, em nome da democracia, diminuir a força do MDB e aumentar a força da Arena, que era o partido pró-ditadura. Tá? Quais foram algumas estratégias que os militares fizeram para aumentar a força da Arena? Uma delas foi a chamada Lei Falcão, que proibia que os candidatos, em época de eleição, expusessem suas posições. Né? Então, por exemplo, em cadeia de rádio e televisão, os candidatos não podiam expor suas ideias. Então, como é que se faz campanha sem expor ideias? Simples. Faz campanha que nem aqueles partidos pequenos que não têm tempo de televisão e não têm tempo de deixar os vereadores falar. Então, eles têm 40 candidatos a vereador e tem 15 segundos. O que tu faz? Bota a foto do boneco, né? Bota a foto do menino e uma frase embaixo. Aí bota lá, Joaquinzinho do Pestano. Aí bota o cara aqui, trabalho e seriedade. E é só isso, né? Bota lá, Mariazinha das Três Vendas. Essa é do povo. E mostra a mulher lá com os dedinhos. E é isso, porque não tem tempo. Por que os militares fizeram a Lei Falcão proibindo os candidatos de falar, né? E só ficava essa questão de só passar o nome deles em rádio e televisão? É simples, porque os militares perceberam que se o povo não escutasse as ideias dos políticos, o povo tendia a votar em candidatos mais conservadores. Os candidatos da Arena, os candidatos a favor da ditadura, e que eram mais famosos. Ou seja, se os políticos não pudessem mais fazer campanha política
ganhariam as eleições os políticos que fossem mais tradicionais. E eram os políticos ligados à ditadura militar. Por isso a Lei Falcão. E tem gente que quer a volta da ditadura neste país. Mas vamos lá. Além da Lei Falcão, uma outra mudança eleitoral interessante que os militares fizeram no governo do Geisel já foi o chamado Pacote de Abril, em 77, que estabelecia a ideia do senador biônico. Você sabe que cada estado do Brasil tem 3 senadores. O problema é que os votos do MDB começaram a crescer entre senadores. E senadores do MDB começaram a ganhar as disputas. O que os militares fizeram então? Eles estabeleceram que 1/3 dos senadores não seria mais eleito. Seria indicado pelo presidente da República. Se o presidente era militar, óbvio, esse 1/3 dos senadores indicados seria sempre pró-ditadura, seria sempre da arena. Com isso, só 2 dos senadores iriam a voto. E o MDB não conseguiria a maioria dos votos para compor o Senado Federal. Esse é o senador biônico. Além do senador biônico, os militares aumentaram a quantidade de políticos vindos dos estados mais conservadores. Né? Houve um aumento da representatividade, um aumento da quantidade de vagas para políticos de estados conservadores. E um esvaziamento de estados que fossem mais contra a ditadura. É por isso que para eleger um deputado em São Paulo, precisa de muito mais votos do que para eleger um deputado federal, claro, estou falando federal, para eleger um deputado federal na Amazônia, no Amazonas, né? Assim como para eleger um deputado em Minas Gerais, precisa de muito mais votos do que para eleger um deputado federal em Alagoas, por exemplo. Foi uma estratégia dos militares porque eles perceberam que nos estados mais urbanizados, os estados mais industrializados, havia uma oposição maior à ditadura e uma maior tendência a votarem no MDB. Então o que os militares fizeram? Todos os estados mais agrários, mais conservadores, mais tradicionais, de famílias rurais, esses estados passaram a ter um aumento na quantidade de deputados. Isso faz parte do pacote Abril, que foi feito junto à Lei Falcão para enfraquecer as oposições. Então os militares diziam que queriam redemocratizar, mas uma tentativa de redemocratização bem meia boca. E nós estamos pagando por isso até hoje. Porque nós até hoje temos muita dificuldade no Brasil de aceitar a vitória de grupos de oposição. Então, por exemplo, no Brasil é engraçado, nós tivemos eleição, tivemos segundo turno ontem, e eu vi muito esse discurso. Para quem é de esquerda e a esquerda perde, pegar o exemplo dos esquerdistas de Porto Alegre, né? Pessoal que é de esquerda de Porto Alegre. A Manuela perdeu por Sebastião Melo. Como é que se argumenta? Povo de Porto Alegre, povo burro, povo fascista, povo conservador, né? Porque a esquerda perdeu, para quem perde, o outro lado está sempre errado. E o povo é burro de votar no outro lado. Aí vamos pegar um outro exemplo. Que outro exemplo podíamos pegar? Eu não lembro se Belém do Pará ganhou o candidato do PSOL. Né? O PSOL elegeu pela primeira vez, o PSOL elegeu um prefeito de uma grande cidade. Então, no Belém do Pará, elegeram o PSOL. Como é que o pessoal da direita do Belém está falando dessa vitória do candidato? O povo é burro, ignorante, se deixa levar pela propaganda dos comunistas. É isso. Quer dizer, para a esquerda, quem não vota na esquerda é fascista. Para a direita, quem não vota na direita é comunista. E aí nós temos essa sociedade brasileira onde os extremos não se conversam. Né? E nós temos o desmerecimento da democracia. Isso vem da forma como os militares construíram a nossa democracia. Os militares vão trazer democracia, mas desde que seja democracia a favor do jogo deles. Senão, não tem. Né? Além disso, nós temos ainda hoje, esse problema de representação política no Brasil. Onde, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os estados mais populosos, né? O próprio Rio Grande do Sul, proporcionalmente nós elegemos muito poucos deputados federais. Muito menos do que no Nordeste. Só vocês pensarem assim, quantos estados nós temos aqui no Sul? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 3. Então nós temos, por exemplo, 9 senadores para lutar pelo Sul. No Sudeste, quantos senadores tem? Nós temos São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. São 4 estados. Eles têm 12 senadores. Tá? Então tem 9 senadores para defender o Sul, 12 para defender o Sudeste. Contem o número de estados que tem no Nordeste. Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Maranhão. Né? Eu estou em 8. Né? Pode ter me passado algum. Ou seja, se nós somarmos o número de
senadores do Sul com os do Sudeste dá menos do que os senadores do Nordeste. Ou seja, onde é que está o poder político do Brasil? No Nordeste. Houve um enfraquecimento político do Sul e do Sudeste. Para quê? Para enfraquecer as regiões que tinham uma maior oposição à ditadura militar, para garantir uma sociedade mais conservadora, né? Claro que isso modificou depois. E hoje, por exemplo, a região Sul, a nossa região Sul aqui, ela defende pautas mais conservadoras do que o próprio Nordeste. A região Sul se tornou hoje um grande centro conservador, né? Mas isso é outra discussão. Ainda, pessoal, eu destaco que nesse processo de pensar o final da ditadura, os militares tomaram algumas outras atitudes. Por exemplo, eles extinguiram o AI-5. Foi extinto o AI-5 em 79, mas foi mantido órgãos políticos de controle das opiniões das pessoas. E até hoje nós temos, por exemplo, órgãos políticos que se metem na vida das pessoas, em nome da defesa dessas próprias pessoas. Mas o fato é que o nosso Estado brasileiro, ele não se livrou do pensamento da ditadura. E o nosso Estado brasileiro continua considerando todo cidadão como uma ameaça. Olhem as abordagens, muitas vezes, de forças policiais. Nós estamos tendo isso hoje em dia, com a questão, por exemplo, da segurança lá de Porto Alegre, lá do Carrefour, frente a uma série de outras coisas. Quando há uma manifestação, pode ser pacífica, mas nós temos uma manifestação popular. Como é que o Estado atua? Com violência, não há negociação. Porque o nosso Estado tem um pensamento da época da ditadura. E na época da ditadura, qualquer forma de manifestação do povo é uma forma de baderna. E tu reprime. Esse Estado da época da ditadura, um Estado forte, repressor, ele não foi desfeito ao final da ditadura. Muito pelo contrário. A democracia não quis tocar em certas coisas. E com isso, deixou lá uma estrutura de Estado e de segurança muito aliadas à repressão. A nossa segurança ainda nos traz a ideia de repressão e que é defendida pela nossa própria sociedade, né? Nossa sociedade brasileira, em boa parte, defendemos a repressão, a violência, né? Quando temos manifestações populares, justas ou injustas. Bom, ainda, pessoal, a questão da censura é um outro exemplo. Nós temos a extinção da censura, né? No final da ditadura extingue-se a censura, mas até hoje nós temos governos, né, que acham que podem policiar a censura, a cultura, podem policiar a cultura. Cito alguns exemplos. Hoje está na moda, por exemplo, o governo do Bolsonaro censurar certas manifestações culturais por dizer que elas atentam contra a moral e os bons costumes brasileiros. É uma frase bonita, pega bem, moral e bons costumes. E em torno disso, da preservação da moral e dos bons costumes, da preservação dos valores da família brasileira, em torno disso tu mantém a censura, que não acaba ao final da ditadura. Porque a ditadura não terminou, ela negociou seu fim. Os militares negociaram durante mais de 10 anos o fim da ditadura. Ou seja, não houve uma ruptura que dissesse, aqui acaba a ditadura, aqui começa a democracia. Mas e a eleição do Tancredo Neves? Até foi. Só que o Tancredo não assumiu. Quem foi o primeiro presidente depois da ditadura? Sarney. Qual era o partido do Sarney? Arena pró-ditadura. Qual foi um dos políticos mais apoiadores da ditadura militar? Sarney. O homem que apoiou toda a ditadura foi o homem que nos trouxe a democracia. E isso demonstra para nós que o fim da ditadura não foi com uma ruptura, foi com uma negociação. E a nossa democracia, ela tem sempre um cuidado. Não podemos mexer no vespeiro da ditadura. Não podemos querer punir militar. Vamos deixar o passado para o passado. E com isso nós não revisamos o passado. Nós não punimos as coisas que aconteceram no passado. E com isso se cria essa ideia de que a ditadura nem foi tão ruim assim. Bom, além disso, nós temos que destacar a volta dos partidos políticos. No meio dessa crise que estava tomando conta e que gerou o crescimento do partido de oposição, o MDB, os militares fizeram a extinção dos dois partidos, Arena e MDB, e a permissão para a criação de vários partidos políticos. Claro que vários partidos, mas eles tinham que olhar se o partido poderia existir ou não. Então, por exemplo, o PCB e o PCdoB não puderam voltar, apesar dos militares dizerem que podiam voltar os partidos políticos. O PCB e o PCdoB não puderam voltar. Outro exemplo, quando permitiram a volta dos partidos políticos, Brizola tinha voltado para o Brasil, né? E o Brizola propôs a retomada do PTB, que tinha sido extinto em 65 pelo AI-2.
Brizola propôs a volta do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido dele, do João Goulart, do Getúlio Vargas, né? Eles eram PTBistas. E os militares, então, houve uma ação judicial e foi dada a sigla do PTB para a sobrinha do Getúlio, que era a Ivete Vargas. Não foi dado o PTB para o Brizola. Por quê? Porque se fosse dada a sigla para o Brizola, os militares entendiam que o Brizola podia ser presidente da República. E os militares até vão permitir o voto para presidente, desde que sejam presidentes que os militares aceitem. E o Brizola não era aceito pelos militares. Por isso, o PTB foi tirado de Brizola. E é por isso que o Brizola vai criar, já que ele foi retirado dele o PTB, o Brizola vai criar um novo partido que vai ser o PDT. O PDT que existe até hoje, Partido Democrático Trabalhista, né, que vai surgir a partir do momento em que o PTB foi morto ao ser passado para Ivete Vargas. Por isso que o PTB ele perdeu ao longo do tempo essa identificação com as classes trabalhadoras. Deixou de ser um partido tão identificado com os trabalhadores. E o PTB é hoje um partido que se alia tanto com partidos de direita quanto com partidos de esquerda. Foi uma estratégia dos militares que esvaziou a pauta de um dos partidos mais importantes da história do Brasil, que foi o PTB. Os PTBistas históricos foram criar o PDT, e o PDT passou a ter as marcas que eram do PTB. A defesa dos trabalhadores, do trabalhismo, e a defesa da educação, em especial da educação pública, grandes bandeiras de Brizola. Bom, além disso, nós temos que destacar a lei da anistia. Os militares fizeram a lei da anistia, e pela lei da anistia, nós podemos dizer que a frase fundamental da lei da anistia é: o passado ao passado pertence. Ou seja, vamos pensar no futuro, vamos esquecer o passado. Com isso, se permitiu a volta dos perseguidos políticos, a volta dos exilados que tinham ido embora do Brasil, com uma condição: os exilados não podiam ter participado da luta armada contra a ditadura. Então os militares eles vão sempre colocando uma condição. E aí foi que voltou para o Brasil um monte de gente, né? E inclusive entre os que voltaram para o Brasil, volta Brizola, grande símbolo da oposição à ditadura. Brizola volta para o Brasil, e aí tem a questão do PTB que vai ser tirado dele e da fundação do PDT. O fato é, os militares permitem a volta dos exilados que foram embora do Brasil, mas em troca de aceitar a volta dos exilados, se estabeleceu que os processos de investigação contra militares por tortura e violência aos direitos humanos, violação dos direitos humanos, seriam arquivados. Resultado, nenhum militar foi punido pelo que fez durante a ditadura militar. Os torturadores não só não foram punidos, como, por incrível que pareça, viraram heróis do atual presidente da República, né? Que está sempre citando um tal de Ustra, que foi um dos principais torturadores da época da ditadura militar. Os torturadores não foram punidos, com isso não houve investigação, com isso não se estabeleceu o nome deles para a gente saber o que eles fizeram. Resultado, a sociedade diminuiu o peso da tortura. Parece que nem houve tanta tortura assim. Afinal de contas, não houve processo para identificar o que foi feito nos porões da ditadura. A ideia de que o passado ao passado pertence faz com que a gente não consiga julgar de forma verdadeira e efetiva o que houve na ditadura militar. Bom, vamos adiante. O final da ditadura foi marcado por uma série de pontos polêmicos, e um dos pontos mais polêmicos foi a desmoralização da ditadura. A ditadura militar brasileira vai se desmoralizar. E vai se desmoralizar a ditadura militar brasileira por se envolver com uma série de atos complicados. As torturas, que aumentam no final da ditadura militar, e um atentado que rebenta a moral da ditadura. Era dia 1º de maio de 81, e haveria uma manifestação de trabalhadores no Rio Centro, que é um grande centro de encontros do Rio de Janeiro. Os trabalhadores lutariam pelo fim da ditadura, mas não só por isso. Por salários melhores, por melhores condições de trabalho, né? Por união contra os interesses das multinacionais que eram apoiadas pela ditadura. Então haveria uma grande manifestação. Qual foi a estratégia de um grupo dentro do Exército, que a gente chama de linha dura do Exército? A estratégia dos militares foi colocar 2 bombas no Rio Centro e matar a população, matar os trabalhadores e colocar a culpa nos comunistas. Com isso, os militares diriam: o comunismo não está vencido ainda. Nós precisamos recrudescer, nós precisamos retomar a ditadura. Não é hora da democracia. O problema é que as bombas do Rio Centro, uma das bombas chegou a explodir, mas o impacto dela foi pequeno, não chegou a matar ninguém. E a outra bomba
se eu não me engano, não sei, 2 ou 3, eu acho que 2 militares, estavam levando essa bomba para colocar no Rio Centro e a bomba explodiu antes do tempo, lançando o carro dos militares para cima, matando um dos militares e ferindo gravemente o outro. Eu acho que eram 2. Resultado, ficou evidente que um grupo dentro do exército fazia atos terroristas contra a volta da democracia. Ficou evidente que havia dentro do nosso exército terroristas, terrorismo de Estado. Foi feito um IPM, um inquérito da Polícia Militar, e se chegou a uma inacreditável conclusão de que os militares que estavam no carro estavam de fato indo para o Rio Centro, mas não estavam indo botar bomba nenhuma. Eles estavam indo para o Rio Centro para garantir a segurança dos trabalhadores. Né? Só que, quando eles estavam indo, um carro de comunistas encostou do lado do carro dos militares e os comunistas jogaram pelo vidro deles, passando pelo vidro do carro dos militares, a bomba que explodiu no colo dos militares. Foi nessa época, inclusive, que o nosso Luiz Fernando Veríssimo, nosso extraordinário cronista gaúcho, inventou a velhinha de Taubaté, né, que era uma senhora que acreditava em tudo que o governo acreditava. E se brincava na época que só a velhinha de Taubaté para acreditar na alegação que os militares fizeram. Alguém foi punido pelo Rio Centro? Ninguém. Ninguém foi punido pelo Rio Centro. Né? Mas a ditadura passou a se desmoralizar e passou a perder rapidamente apoios. A Igreja Católica deixou de apoiar a ditadura. Claro que, além dessas aberrações que estavam acontecendo, um dos motivos da Igreja Católica parar de apoiar a ditadura foi a tortura contra padres e contra freiras. Há diversas denúncias de estupros dentro dos porões da ditadura de freiras, nas investigações para ver os setores da Igreja Católica que eram mais ligados à luta pela reforma agrária, né? As comunidades eclesiais de básica, o movimento da teologia da libertação, que para controlar esses grupos de esquerda da Igreja Católica, houve uma série de investigações e em muitas investigações padres e freiras foram torturadas, o que fez a Igreja Católica deixar de apoiar a ditadura. A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, que apoiou a implantação do golpe de 64, passou a ser contra a ditadura porque começou a chegar ao AB denúncias coletivas do que estava acontecendo nos porões. E ficou muito chato para os advogados do Brasil apoiarem aquilo ali que era denunciado de forma tão forte. Né? Com isso, os militares foram perdendo apoios mesmo de quem apoiava os militares. E os empresários, os fazendeiros, nem eles começam a apoiar muito a ditadura, porque tem crise econômica. Quer dizer, a elite brasileira apoiava a ditadura enquanto tinha benefício com isso. Nesse momento já não tem tanto benefício, porque a crise econômica se avoluma e os militares não conseguiam mais solucionar a crise que eles mesmos geraram, com suas obras, com sua dívida externa, com seu descontrole na corrupção. Bom, dentro desse contexto surge em 83 e 84 um movimento chamado Diretas Já, que pedia para o povo voltar a votar. Durante a ditadura, as eleições para presidente foram indiretas, ou seja, o povo não elegia os presidentes. Os presidentes eram eleitos pelo Congresso Nacional, controlado por políticos pró-ditadura. Surge, então, uma emenda de um político chamado Dante de Oliveira, né, do PMDB de Mato Grosso. Né, ele propõe a emenda Dante de Oliveira, que propõe o retorno das eleições diretas. Só que quem ia votar nessa emenda para virar lei era o Congresso, que era dominado por apoiadores da ditadura. Qual foi a ideia de políticos do PMDB? Vamos fazer grandes manifestações, vamos chamar gente de tudo que é lado político, vamos chamar atletas, vamos chamar esportistas, vamos chamar músicos, vamos envolver a sociedade e vamos às ruas. Vamos botar milhares de pessoas nas ruas para que os políticos que vão votar a emenda fiquem com medo do povo e aprovem a volta da eleição direta para presidente. Esse movimento é o movimento das diretas já, por eleições diretas. Comandado por Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Pedro Simon, aqui do Rio Grande do Sul, né? Franco Montoro, Orestes Quércia, artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Fafá de Belém, uma das grandes líderes desse movimento pela democracia foi Fafá, atletas como Sócrates,
Em especial, o Corinthians vai ser o time mais voltado para a luta pela democracia, porque vigorava dentro do Corinthians a chamada democracia corintiana, e os atletas do Corinthians, sob comando do Sócrates, passam a desenvolver uma ideia revolucionária e o Corinthians passa a ser dirigido pelos atletas. Eram os atletas que escolhiam o treinador, os atletas escolhiam as jornadas de trabalho, os atletas escolhiam as condições de trabalho, os atletas se envolviam com causas sociais e a democracia corintiana, que é uma das coisas mais incríveis que o futebol já produziu, a democracia corintiana vai se voltar para apoiar o movimento das diretas já. Então, um grande movimento. Fernando Henrique Cardoso participou, Lula participou, Brizola participou, né, desse movimento. A emenda foi à votação e foi rejeitada por 22 votos. Porque o líder do PDS, que surgiu, quando a Arena foi extinta, surgiu o PDS. Aliás, por que os militares permitiram a volta dos partidos políticos? É simples. O partido pró-ditadura, que era a Arena, virou um partido só, chamado PDS. O partido anti-ditadura, que era o MDB, se dividiu. E do MDB surgiu o PMDB, o PDT, o PTB, o PT e o Partido Popular. Então, o que os militares fizeram ao permitir a volta dos partidos políticos? Eles quebraram a oposição em 5 e eles se mantiveram como um partido só, que é o PDS. Depois, o PDS, pró-ditadura, vai virar o PFL e o PPB. PFL e PPB são os antigos apoiadores da ditadura. Depois, o PFL, como estava muito queimado, trocou de nome e passou a chamar DEM. O Democrata é o partido que apoiou a ditadura. E o PPB hoje é o PP, Partido dos Apoiadores da Ditadura de 64 e 85, que vieram do PDS. O PP veio do PPB, que veio do PDS, que veio da Arena. Né? O PFL, aliás, o Democrata veio do PFL, que veio da Arena, pró-ditadura. Os militares eles vão se manter unidos em torno do PDS, a oposição vai se dividir e vai se enfraquecer. Sempre há uma sacanagem por trás dos processos de redemocratização. As diretas já foram rejeitadas por 22 votos, porque o líder do apoio à ditadura, o líder do PDS, Sarney, que depois vai ser o presidente da democracia, Sarney vai derrubar a emenda Dante de Oliveira. Resultado, em 85 nós teríamos eleições indiretas, mais uma vez o povo não votaria. E aí surge uma estratégia. Os partidos de oposição criam um grande grupo, chamado a Frente Ampla. Um grande grupo de partidos, também chamado de Frente Liberal, né? Frente Ampla, Frente Liberal, um grande grupo de partidos que vão se unir para vencer a ditadura. Quem foi o candidato da Frente Liberal, da Frente Ampla? Tancredo Neves. Vice, Sarney. Mas o Sarney não era apoiador da ditadura? Era. Ele vai vir como vice na chapa da democracia. Porque o Sarney queria ter sido indicado como o próximo ditador do Brasil. O quinto ditador, o último, foi João Batista Figueiredo. E o Figueiredo nomeou como próximo da ditadura o Paulo Maluf. Aquele que tem fama de ser ladrão em São Paulo, coisa e tal. O Maluf foi o candidato para ser o 6º ditador do Brasil. Quando os militares lançaram o Maluf, os grupos que defendiam a democracia perceberam, do Maluf dá para ganhar. Vamos lançar como candidato a presidente um cara que seja contra a ditadura, mas que negocie bem com os militares, Tancredo Neves. E vamos lançar como vice um cara que apoiou toda a ditadura, porque aí fica evidente que nós não vamos perseguir ninguém, que a democracia vai negociar com a ditadura. E aí vem Sarney como vice. Tancredo vence a eleição, no Congresso, 480 votos a 180, Tancredo vence Maluf, Tancredo se elege presidente, mas não assume. Quem assume é José Sarney, o primeiro presidente da democracia, foi um grande apoiador da ditadura militar. Bom, vamos adiante. Quais são os reflexos dessa forma como foi feita a abertura para o nosso Brasil hoje em dia? Primeiro, a falta de ideologia político-partidária. Os nossos partidos hoje, a boa parte dos nossos partidos não tem ideologia. Isso vem da época da ditadura, onde nós tivemos, durante a ditadura militar, a morte dos partidos e a perseguição a quem não defendia a ditadura militar. Com isso, se criou essa política que nós temos hoje de políticos que se aliam a partidos e que trocam de partidos o tempo inteiro porque os partidos perderam ideologia. A falta de ideologia na discussão política do Brasil, inclusive, é uma consequência da ditadura militar. Ainda,
nós temos como um outro reflexo da ditadura para os dias de hoje a aceitação que a nossa sociedade tem de um Estado forte, autoritário e policialesco. Tanto é verdade que as pessoas costumam votar e achar bom políticos que defendem que questão social é questão de polícia, que tem que ter repressão, tem que ter violência, tem que ter autoridade, né? Isso vem da ditadura e do fato de nós não termos julgado os militares pelo que eles fizeram, o que fez com que os crimes conduzidos pela ditadura não fossem julgados e com isso fossem esquecidos. Ainda, nós não temos enfrentamentos no Brasil. Os políticos fazem negociações. E é por isso que nós temos essas chapas com 10, 12 partidos que se unem e que depois loteiam os cargos políticos entre os aliados dos partidos. Não importa se tu tem ideologia ou não, não importa se tu tem competência ou não. Tu vai ser secretário porque o prefeito, ou o governador, ou o presidente quer o apoio do teu partido. Né? Isso vem da falta de ideologia, consequência de uma ditadura que matou os partidos políticos. Ainda, a aceitação da corrupção, falta de seriedade na divulgação de dados pelo governo, né? Afinal de contas, se na ditadura se aceitou isso, quer dizer, tem corrupção, desviaram dinheiro da Transamazônica, Rio Niterói dava para construir ponte daqui à Lua, com o que gastaram. Mas pelo menos tem segurança, né? A gente não é roubado na rua. Vocês com certeza escutam muito isso dos pais ou dos avós de vocês, né? Em geral, dos avós. Quer dizer, não tem problema não ter liberdade, não tem problema eu tomar uns borrachaços da polícia. Pelo menos eu tenho segurança. E nós subestimamos o valor da democracia e da liberdade. É uma outra consequência ruim de nós não termos rompido com o nosso passado. Além disso, nós podemos destacar a própria Constituição de 88, que manteve as polícias militares. A polícia continua sendo um órgão militar e continua tratando a sociedade dentro daquela ideia do nós contra eles. Uma visão militar. Nós defendemos a ordem e eles defendem a desordem. E é por isso que quando a PM vai fazer muitas repressões, abusa da violência, porque tem formação militar. Muita gente defende até hoje a desmilitarização da polícia, né? Até hoje muito defendida. Outra coisa que se chama muita atenção é de que como os militares não foram julgados pelos crimes que cometeram, graças à lei da anistia, as Forças Armadas continuam até hoje sendo vistas no dia a dia como um instrumento necessário e importante para manter a ordem. É por isso que nós passamos a aceitar de bom grado que militares ocupem espaços civis como favelas, que nem ocorreu lá no Rio de Janeiro. Procurem ler, se informar sobre o que viraram as favelas sob o comando dos militares. Né? Mas como não houve julgamento da época da ditadura militar, né, as Forças Armadas continuam presentes no dia a dia do país, inclusive na ocupação desses espaços civis. E, além disso, a própria visão elitista da sociedade. Como nós não votamos durante muito tempo, nós fomos contaminados com a ideia de que o povo não sabe votar, porque efetivamente o contato do povo com o voto é muito pequeno. A história do Brasil é uma história de exclusão do direito de voto para a ampla maioria da sociedade brasileira. E isso faz com que, hoje em dia, para a esquerda, quem